água há muito tempo. Rapidamente, em 1, 2 horas, foi todo embora e você pode ver que ela está seca. O esfagno está seco, não está aquele esfagno que segura muita umidade. Agora, o que é interessante? Essas plantas aqui, na natureza, como que a maioria vegeta? Na parte baixa da árvore e normalmente protegida da chuva. Então, o que acontece? Ela não recebe água direto, é mais a umidade ambiente. Entendeu? Então, por isso que ela não pode ter muita água. Se ela tiver excesso de água, ela vai morrer, ela vai fungar. Uma outra coisa bem interessante. Normalmente, nas madeiras que eu utilizo, eu procuro utilizar essas madeiras, mesmo os troncos, né? Eu pego esses pedacinhos de tronco, sempre madeira dura, né? Como essa daqui é uma madeira que eu tenho, ela já usei em cultivo, mas é uma madeira, um pedaço de peito. Uso também sanção do campo, mas sanção do campo eu normalmente gosto de rachar ele no meio e eu planto nessa parte, não planto aqui nessa parte de dentro, tá? E aqui, como que eu uso? O kit, né, do micreiro, né, do micro-orquidófilo, né, vamos dizer assim, é esse daqui. É a linha, tesoura, alicate, é o que você precisa. E o esfagno. E é isso que vocês precisam, o esfagno. Normalmente é isso. Aqui, tem muita florzinha pequenininha. Ó, essa madeira aqui também é uma outra planta que está aqui há algum tempo. Ela foi cortada, a gente fez o corte dela aqui. E ela está inclusive florida. É uma Optomera leptotifila. E vocês vejam, essa é uma coisa que até eu vou mostrar para vocês que é bem interessante. Essa planta aqui, essa primeira folha, que a flor está aberta, é a folha nova. Essa folha desenvolveu, no meu orquidário não estava coberto. Aí eu cobri ele, tem mais ou menos o quê? 15 dias, 20. 30 dias aproximadamente. 30. Uns 30 dias. Aí o que acontece? Choveu bastante esses dias. Olha o que aconteceu na folha. Ela está com mancha de fungo. Então por quê? Porque tive excesso de água. Então na hora que você cobre, eu tive que cobrir por causa disso daí. Então a gente também tem os problemas, né? A gente não é tudo maravilha, a gente também tem os problemas. Então eu tive que cobrir meu orquidário porque começou a ter esse problema de excesso de água, né, no orquidário. Laci, eu vou mostrar para você aqui, são duas plantas que eu queria mostrar muito, e principalmente aqui que eu tinha conversado com o Laci. Né? Porque o Laci, da outra vez que eu estive aqui, o Laci comentou comigo: ô Roberto, eu estou com um problema com zigotastes, né? A leniana, porque não florescia e tal. Aí eu falei para ele: ô Laci, ela é micro-orquídea, mas ela não precisa ser tratada que nem um bebê, ela gosta de luz, então coloca na parte alta do orquidário. O que aconteceu? Nossa, está lotado de botão. Vai muito. A micro-orquídea, ela é uma orquídea normal. Então, da mesma forma que você trata uma orquídea, você vai tratar ela também. Ela precisa de luz. Se ela não tiver luz, ela não floresce. Essa daqui é uma planta que ela é muito delicada e ela está aí, é uma planta dificílimo cultivo. Tá? Normalmente, quando você pega uma planta dessa forma aqui, um Centroglossa macroceras, o pessoal sempre faz o seguinte: pega essa planta, coloca aquele chumaço de esfagno, pega assim ó, mesmo, pega isso daqui assim ó, e coloca embaixo da planta. Isso daqui você está afogando a planta. E o que é interessante, normalmente as centroglossas e as macroceras, as centroglossas e os zigotastes, a raiz dela é peludinha. Então aqui ela já retém a umidade que ela precisa. Você só precisa colocar ó, a quantidade de esfagno que eu coloquei embaixo dela para ela se adaptar. Mas a raiz dela é peluda, a raiz dela já segura a umidade que ela precisa. Você não precisa entupir de esfagno. Claro, o ambiente, você precisa estar com o ambiente desenvolvido para ela, precisa. Mas você veja a quantidade mínima que você coloca.
Essa planta aqui, a gente morava lá no Jabaquara ainda. 2, 3. Essa planta aqui, olha, tem alguns anos, não vou saber precisar. Ela é muito lenta. Eu quebrei um haste dela agora, acabei de quebrar, mas olha como que eu planto ela. E aonde que ela fica? Na parte alta do orquidário, que nem as zigotastes. Ali está embaixo. Ela fica assim, só que eu deixo ela mais ou menos assim, uns 50 centímetros para baixo. Ela não fica bem em cima, fica um pouquinho abaixo. Mas são uma planta que assim, você não precisa de colocar muito substrato, ela acaba se desenvolvendo bem. Né? Bom, gente, é isso. Normalmente, quando eu vou pegar uma planta como essa madeira aqui já está podre. Ó. É a hora de você trocar ela. Começou a apodrecer, a madeira começa a se dissolver, ela é hora de trocar. Ó. A planta já foi embora. Eu vou você virar a planta daí sem quebrar as raízes. Como é que eu faço aqui sem quebrar a raiz? Poxa, esse é o problema. Você está por água e tudo, mas por mais cuidado que você tome. Então vamos lá, gente. Por mais cuidado que eu tome, eu vou quebrar parte dessas raízes. Se eu tentar tirar seco, eu vou quebrar muita raiz. Se eu tirar molhado, eu vou quebrar pouca raiz. Essa é a diferença. Se você amarrar esse toquinho aí no outro toco, funciona? Funciona, tá? Só que muitas vezes eu vou ser aqui, o que vai acontecer? Isso aqui vai começar a apodrecer de uma maneira que a orquídea, ela entende que a árvore está morrendo. Tá? E aí o que acontece? Ela começa muitas vezes, ela entende que a árvore está morrendo e ela também acaba definhando. Entendeu? Porque aqui, esse substrato, tem orquídeas que adoram a madeira podre, mas muitas não gostam. E só que não dá para você arriscar com isso. Então, normalmente, o que eu faço? Eu quebro mesmo e tiro. Ela está podre. Se é uma madeira um pouco mais grossa, e vamos dizer, eu pego uma madeira que é um pouco mais grossa, o que eu faço? Normalmente eu vou molhar ela primeiro. Não precisa ficar muito tempo, é só para molhar o velame dela mesmo. Eu pego a tesoura, a madeira está podre já. Eu enfio no meio dela. Ó, ela já começa a quebrar toda a madeira. Aí aquilo que você falou, que você comentou, que aqui tem linha. Aí eu vou tirar a linha, aí o que eu faço? Tiro toda essa parte aqui. Ó, ficou com parte da casca ainda. Parte da casca está aqui. Aí sim, aí eu pego qualquer outra madeira que eu for colocar ela, aí eu simplesmente faço isso. Você não precisa limpar toda a madeira. Aí aqui, prendi ela novamente. Aí o que eu vou fazer? Com a linha, normalmente eu uso linha de poliéster, não gosto de elástico, uso só linha de poliéster. Ah, Roberto, eu posso usar cordão de algodão? O cordão de algodão, o que acontece? Ele retém umidade. Então, dependendo da planta, pode ser um excesso de umidade, principalmente na época de chuva. Então eu prefiro a linha porque a linha não retém água. E aí o que eu faço? Primeiro, você tem que prender a planta. Então vai aqui com a linha e aí você prende a planta. Prendeu a planta, prende a parte de baixo primeiro, todas as raízes. Vocês viram que eu praticamente não machuquei pouca raiz. Ela está presa aqui no meio, passo uma vez aqui no meio, pronto. A planta está presa. Ela não pode ficar se mexendo. A planta está presa. O que eu faço agora? O esfagno. Ó. Vocês entenderam? É justamente isso que acaba acontecendo. Vai aquele monte de esfagno ali, e aí você acaba... E o que é importante, gente? Olha, observem que eu coloco bem na base da raiz. Eu evito
colocar por cima da planta, bem embaixo, na base. E aqui, vou lá. Tá, gente, eu peço que vocês me perdoem porque eu não estou fazendo perfeitamente, né? 2, 3 nozinhos, tranquilamente. Corto a linha. Perfeito. Roberto, e o porquê do poliéster e não o elástico? Porque o elástico, gente, conforme ele, porque assim, por mais que você passe ele delicadamente, ele vai estar constantemente apertando a raiz da planta. Vocês vão observar que eu passo a linha, eu não estico a linha, eu passo a linha para deixar a planta um pouco mais firme. Só isso. Não é aquela coisa de você pegar assim, você torcer, puxar, não. Fazer pressão. É só para você manter ela firme. Depois que você prendeu a planta está firme, aí você pega um pouquinho de esfagno e coloca na base dela, e aí você prende o esfagno. E vocês vão ver a quantidade de esfagno que foi colocada. É isso. Simplesmente isso, sem exagero. Porque vocês vão ver todas as plantas aqui que eu cultivo, inclusive umas plantas bem delicadas, que isso daqui, ó. Isso daqui é uma Sansonia Brade, né? Uma plantinha aí também bem rara, de difícil cultivo, tá? No pedaço de madeira. As linhas que eu coloquei, e agora eu quero que vocês observem a quantidade de esfagno que eu coloquei nessa planta. E o crescimento dela, tudo isso daqui que cresceu já. Então, assim, cuidado com o esfagno, cuidado com a quantidade de esfagno que vocês colocam. E também o tipo de madeira que vocês vão colocar. Sempre uma madeira pequena, proporcional ao tamanho da planta. Se a madeira for muito grande, ela fecha a circulação da planta. Ok? Roberto, na sua explicação, então, na troca dela, como a gente fosse trocar de vaso uma orquídea, mais pela questão de apodrecer ou tem um outro motivo? Porque o crescimento é muito lento, no caso. Para vocês terem uma ideia, por que eu cultivo em madeira e não em vaso? Porque o crescimento é justamente isso que o Toquinho falou. O crescimento das plantas de micro-orquídea é muito lento. Então, quando uma planta... Por que normalmente a micro-orquídea entolcera rápido? Porque ela solta várias frentes. Mas a maioria é uma folha por ano também. Então, assim, se você demora para ter uma catleia com 10 bulbos, vai demorar 8 anos, 9 anos, aqui também é a mesma coisa. Só que como ela solta várias frentes, ela acaba entolcerando mais rápido, né? Então essa que é o grande segredo. Que nem essa daqui. Cada uma dessa é uma frente. Então quer dizer, ele está soltando, como ele tem várias frentes, cada frente vai sair uma folha nova, então ela tolcera rápido. Acaba parecendo que é rápido, mas na verdade não é tão rápido assim. E aí, por que da madeira? Porque você mantém uma madeira dura, uma madeira de lei. Normalmente você vai ter uma planta com 8, 10 anos, dá tempo da planta ficar adulta, crescer e florescer muito bem. Eu só troco a planta, agora respondendo diretamente à tua pergunta, eu só troco a planta quando a madeira apodrece. Só isso. Por isso que eu não uso mais madeira mole, porque quando eu usava muito madeira mole, galho de algumas árvores, ela apodrecia rápido e a cada 2, 3 anos eu tinha que ficar trocando a planta. Então eu nunca tinha uma planta bonita, saudável, se desenvolvendo bem. Por isso que eu faço isso. Tá? É simplesmente por isso. Que nem uma planta como essa planta aqui, ela estava numa madeira mole. Eu já troquei ela umas 2 vezes. E agora eu plantei nessa madeira aqui. Já tem uns 3 anos que eu fiz a troca dela. Essa daqui é uma Fabistiella punctatifolio. Tá? Ela estava numa madeira mole. Eu fiz da mesma forma que eu fiz naquela, quebrei a raiz, abri e colei aqui. Olha como que ela está. É isso, ela vai se desenvolvendo. Agora, do jeito que ela está aí, ela vai ficar 10 anos ainda. Eu não vou precisar mais mexer nessa planta nunca mais. E aí esse é o grande segredo, gente. A gente ter uma madeira do tamanho proporcional à planta, que eu tenha circulação de ar na planta, cria primeiro esse ambiente. Em primeiro lugar, gente,
crio o ambiente, tem que criar um ambiente onde que eu tenha luz, onde que eu tenha umidade. Eu não posso também, uma outra coisa, gente, que isso também eu acabo, vocês viram que eu falei muito de circulação de ar. Tome muito cuidado quando vocês forem colocar as plantas no orquidário de vocês. Não coloquem as plantas assim. Tem muita gente que fala, ah não, vou colocar as plantas tudo bonitinha. Coloque uma separada da outra, mantenha a distância entre uma planta e outra, mais ou menos assim, pelo menos a metade do tamanho da madeira que você tem, para que elas não fiquem encostadas e cada uma possa receber a quantidade de luz, a ventilação, tudo certinho, porque aí elas vão se desenvolver. Quando você faz assim, a competição entre elas aumenta e aqui entre elas vai criar um local onde que a umidade não vai ter circulação de ar, vai desenvolver cochonilha, vai desenvolver pulgão e vai ter algum tipo de doença ali também nas folhas. Ok? Essa daqui já é uma planta que também é bem conhecida. Não, essa daqui não é muito conhecida de vocês, tá? Ela é parecida com a irmã dela, mas não é, tá? Essas plantas aqui também é uma outra forma que eu planto. Parece a mesma coisa que eu plantei, né? Parece plantado da mesma forma que as outras, mas não tá. Essas plantas aqui são aquelas plantas repitantes. Elas saem crescendo como tipo essa daqui também, tá? Ela vai sair o rizoma dela e ela vai crescendo. Normalmente, o que eu faço? Eu nunca coloco o esfagno aqui embaixo desse tipo de planta. Eu coloco ele do lado. Uma simples mudança. De embaixo, coloco de lado. Por que de lado? Porque como o rizoma dela é rastejante, se eu colocar embaixo, normalmente a parte de baixo já está morta. Então o que acontece? Ela não vai conseguir pegar, para adaptação, ela não vai conseguir pegar a água que ela precisa. Você colocando de lado, ela pega a água que ela precisa e se desenvolve. Agora observe uma coisa bem interessante que eu vou mostrar para vocês aqui, nessa planta. O esfagno está aqui, né? Do lado. As raízes estão nascendo, certo? Para onde que as raízes estão indo? Fugindo do esfagno? Fugindo do esfagno. Por quê? A raiz que está aqui no esfagno está aqui pegando o que ela precisa de umidade. As outras raízes, ó, tá tudo fugindo do esfagno. Aí muitas vezes a gente vai lá e pega, não, a raiz está ali, eu vou colocar mais esfagno. Vou fechar, o que você está fazendo? Você está abafando cada vez mais, você está matando a planta. Ela precisa ficar solta, ela precisa ficar livre. Só aquele pouquinho de esfagno do lado para ela se desenvolver. Roberto, aproveitando. Substrato, gente, é o que não falta para utilizar para mim orquídea. Isso daqui também, ó, isso daqui é uma resina que é utilizada, que a gente fez uma resina. E aqui é um compartimento que aqui se coloca esfagno. Qual que é o natural que a gente faria aqui? Esse local que está o esfagno, eu pegaria a planta e plantaria aqui. Certo? Na verdade, esse esfagno fica aqui, ele enche de água e a umidade vai subindo. A planta pega só o que ela precisa. A gente não precisa. Eu uso isso aí embaixo com bandejas com pedra brita. Sim, é a umidade ambiente. É a umidade ambiente. Né? Plantas grandes, é lógico. Aí plantas grandes você tem que colocar uma madeira proporcional também ao tamanho da planta. Então você vai colocar, essa planta aqui é uma vitela. Eu plantei ela tem uns 2 anos aqui, mais ou menos, 1 ano e meio, 2 anos. Mas vocês podem observar em todas as plantas que eu passei aí para vocês, a quantidade de esfagno está aqui, a raiz sempre foge do esfagno. Sempre foge do esfagno. Aqui é uma panduripétala, da mesma forma, ela estava numa madeira há algum tempo atrás, eu tirei da madeira e coloquei no nó de pinho. O nó de pinho é bom? Não é bom? Não sei, mas olha a quantidade de raiz dessa planta. Essa planta aqui, por infelicidade, um pintor estava arrumando umas calhas lá em casa, ele caiu com a calha lá de cima, a tinta,
e pintou todas as minhas plantas, né? Tá tudo pintado, isso aqui não é fungo, isso aqui é tinta, tá, gente? Mas, ó, a raiz, ó, como que ela tá. E ó, o esfagno tá aqui. Você adorou esse pintor. Ó, nossa, cara. Quanto ele vale o pegou mais ou serviço menos umas 150 plantas. Aquela tinta que passa em calha. Bom, o prejuízo foi menor porque ele não caiu. Porque graças a Deus está vivo. Mas assim, caiu a lata de tinta. E aí pintou todas as plantas. Mas olha o que é legal. E matou mesmo. E aqui, ó, o esfagno, ela foge do esfagno. Né? Rolha, gente. Normalmente o pessoal fala muito de plantar em rolha, né? Tem algumas pessoas que fazem e vendem orquídeas dessa forma, tudo. Eu nunca plantei, eu não planto e não utilizo. O Massuji utiliza muito rolha. O que eu vejo na rolha, ela acaba limitando o espaço da planta, então ela acaba não se desenvolvendo. Se é uma planta de pequeno porte, ok, mas muitas vezes você vai plantar uma barbocella, você vai plantar uma fabistiela grande, esse espaço é limitado. Aí o que vai acontecer? Daqui 1 ano, 2 anos, você vai ter que tirar essa planta daqui e plantar em outro lugar. Então eu já prefiro plantar num lugar onde eu não vou precisar mexer nela, pelo menos durante 4, 5, 6 anos. E se a gente for pensar aqui, gente, sempre utilizem essas madeirinhas pequenas. Todas aquelas madeiras que vocês jogavam fora, é o que serve para micro-orquídea. E o que você planta micro-orquídea. Tá? Normalmente é aquela que você vai jogar fora, você planta. Isso daqui é uma Rauliella brasiliensis, tá? Olha como que ela está. Bom, gente, uma outra coisa interessante, essa daqui é o xaxim, eu tinha alguns pedaços de xaxim em casa, eu utilizei para algumas orquídeas. Essa é igual aquela amigo minha que tá ali atrás? Não. Não. Quer dizer, é essa daqui. Quanto tempo faz que essa planta está plantada aqui? Acho que uns 8 meses. Uns 8 meses, tá? Rapidinho. Olha essa planta, está plantada há 8 meses, certo? Você vê ela nasceu cá. Essa planta aí, sabe quando que eu plantei ela? Essa planta aí eu plantei ela em abril. Essa planta foi plantada aí em abril. Com poda. A raiz, porque assim, gente, não se preocupe com floração, não se preocupe com folha, tá? Não se preocupe com floração e não se preocupe com broto novo, nem com nada disso. Sempre se preocupe com a raiz da planta. Se você não conseguir fazer com que a raiz da planta se desenvolva, dificilmente ela vai dar uma boa floração e ela vai se desenvolver. Você vê que a minha aí está apertada. Você viu? Mas aqui, às vezes, o que é? Você colocar só um pouquinho de esfagno aqui para ela começar a se desenvolver, corta essas hastes secas aqui que ela tampa, não serve mais para nada, um pouquinho de esfagno aqui embaixo, pronto. É o suficiente para ela, entendeu? E a planta, que você falou, essa planta aí tem abril, maio, junho, julho, agosto, tem 4 meses, a metade do tempo da tua. Você viu a diferença como que ela está, né? Bom, gente, vocês têm alguma pergunta? Quer perguntar alguma outra coisa? Eu deixei de esclarecer ou comentar alguma coisa a respeito desse tipo de plantio? Faltou alguma coisa, gente? Bom, como é que a gente está de horário? Quer fazer um café? Então vamos fazer um café, aí depois a gente fala um pouquinho do plantio no vaso e a gente... Por favor! Eu estou percebendo que ela vai lá, pega a planta e coloca no cantinho. Vai lá, pega a planta e coloca no cantinho. Bom, gente, eu posso dar mangueirada na micro-orquídea ou só tem que ser pulverizado? nossa, gente. Essa é uma ótima pergunta, tá? Com
Com relação à mangueira, ao jato de mangueira, a regar, é o que eu faço em casa. Mas fala isso. A única coisa que eu faço, tá? Eu compro, sabe aqueles bicos que você tem várias formas de saída do jato? Então, normalmente eu compro aquele bico, tá? E eu utilizo mais do flat, é um que é flat, que ele faz aquele leque aberto assim, ou aquele que é a pulverização, né? Que é um jatinho. Mas normalmente, como eu estou sem muito tempo, eu vou sempre no flat, né? Eu uso mais o flat, 90% das vezes é o flat, tá? Não utilizo outro tipo de abertura não. Ah, Roberto, mas é água da rua, tem química, tem isso, tem aquilo. Olha, eu cultivo orquídea, já tem mais ou menos micro-orquídea, tem uns 10 anos, sempre fiz isso. Né? Então, nunca tive problema. Né? Obrigado, gente. Obrigado, meu sapatinho. Mas assim, nunca tive problema. Ô, moça, devolve aquelas plantas. Tem uma observação. O Jean X Graça diz o seguinte: boa noite, tenho rolhas, agora vou me aventurar em osso. Ah, ô Jean, eu conheci um dos amigos da gente, eu conheci quando eu tive. Ô Jean, o osso, qual que é o problema? Normalmente a gente pode cultivar em rolha, não estou dizendo que não dá para cultivar em rolha. A única coisa que eu só falo de rolha é que às vezes a questão do espaço e desenvolvimento da planta. Osso, dá para cultivar em osso também, tá? Só o que você tem que fazer? Tomar cuidado para secar muito bem esse osso. Né? Então, normalmente, tirar toda aquela parte de carne, o resto de carne, ou tutano que fica ali do osso, deixar secar bem, escorrer bem, e depois você utilizar. Então, não é um material que você pode pegar ele só escovar, limpar e já usar. Não, tem que deixar secar bem. Normalmente, aí depois você pode utilizar. O pessoal usa sempre aquelas juntas da costela, que aquela é mais fácil, já tem o tamanho certinho para você poder amarrar a planta. Mas tem algumas pessoas que usam até casca de ostra para também cultivar orquídea. E vai bem, tá? Então, isso daí também é possível utilizar, já. E a Alzira Cordeiro está identificando vários amigos aqui, mandando um abraço. Alzira? Opa, Alzira, que bom! Então é isso, gente. Vamos tomar um café? Depois a gente continua? Dá um tchauzinho. Tchau, pessoal. Até mais, então. É o pessoal do grupo aí. Até...